Valeu. Me disseram que eu sou músico também, por isso que eu gosto deles, né? Nada disso. Eu já toquei cavaquinho, depois toquei violão. Quando eu cheguei aqui na IBC, era eu e eu mesmo. Pregava, dava aviso, tocava o violão, fazia tudo isso. Mas o grande intuito era ver Deus levantando homens e mulheres de Deus para levar adiante aquilo que cada um sabe fazer muito bem, né? E Deus tem nos presenteado de forma maravilhosa. Abram comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos hoje encerrar a nossa série desse livro tão precioso. E vamos ver qual é a atitude da igreja que espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, enquanto você abre ali, o pastor Alcimor pediu para eu dar um alô, que eu acho que eu deveria ter feito isso antes do horário da oferta, né? Mas aquela família que um dia eu apontei aqui, a dona Marlene, né? E o seu Francisco ou Raimundo, esqueci se era Francisco ou Raimundo, mas deve ser Raimundo Francisco ou Francisco Raimundo, tem como errar, né? Aquele casal que eu vi um dia entrando numa carrocinha aqui, lembram que eu falei aqui no domingo à noite, apontei ali para eles, e eles moravam numa casa muito precária, acho que ainda moram, e a igreja com as ofertas dos irmãos adquiriu um terreno. Nesse terreno acho que cabem 2 ou 3 famílias, esse terreno já tinha uma casa, pastor Alcimor mediou toda a negociação, e essa casa está quase terminada, quase no ponto dessa família entrar nessa casa e ser abençoada por Deus. Está faltando algum material de construção, eu acho que tem a ver com canos, ou um vaso sanitário, tem uma lista aí que o pastor Alcimor é que sabe muito bem. Parece-me que o total é em torno de R$ 1.200, mas talvez você tenha acesso a algum depósito, ou quer fazer uma oferta para a gente completar essa casa. Aí você faz o seguinte, ou fala com o pastor Alcimor, ou fala com o nosso administrador, o Aristides, ou até com o pastor Zé Edson mesmo, ou liga para a secretaria da igreja durante a semana, diz, o que é que está faltando aí? A lista vai ficar com a secretaria e você vai poder saber exatamente o que é que nós precisamos para terminar essa casa. É bem pouquinho, mas eu tenho certeza que alguns irmãos gostariam do privilégio de participar. E mais do que isso, venham visitar aqui, durante a semana, passe por aqui, você vai conhecer o que está sendo feito aí para a glória de Deus. Mais uma casa, mais uma oportunidade desta igreja transformar essa comunidade toda para a glória de Deus, um testemunho vivo de que nós viemos para este bairro aqui, para trazermos luz de Jesus, vermos vidas transformadas, ex-bandidos, ex-alcoólatras, ex-drogados, tanto que o Senhor transformou em novas criaturas para a glória de Deus. Hoje nós temos um culto às quartas-feiras aqui, abençoadíssimo, celebrando a restauração que acontece aqui. Tantas atividades lideradas pelo Cris, pela Nicole e também pela Nicole, né? E pela Ana, pastor Alcimor, João e tantos outros que trabalham nessa comunidade aqui. Então vamos continuar abençoando esse povo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ficar de pé para a gente trocar de posição um pouquinho. Eu vou fazer a leitura na minha Bíblia revista e atualizada. Se você tem a revista e corrigida também vale. Se você tiver a nova versão internacional também vale. Se você tem a fiel também vale. Preste atenção, esta igreja aqui jamais entrará nessa guerra inútil de alguns indivíduos que acham que a nova versão internacional distorce a palavra, tira coisa, põe coisa, que a verdadeira é a Bíblia do rei Tiago, de 1611. Irmãos, esse estudo
sobre as várias versões da palavra de Deus. Eu já naveguei por isso durante anos, é uma coisa já de anos, de séculos. E nenhuma versão é absolutamente fiel aos originais. Os originais bíblicos nem existem. E nós temos várias versões bíblicas que são oriundas de textos bíblicos. Vou explicar bem rapidinho para vocês. Existem duas tradições de manuscritos que nós chamamos de manuscritos originais, no sentido de que eles são cópias fiéis dos originais. Presta atenção aí comigo. Uma tradição é uma tradição que tem como base os textos mais antigos, a partir do manuscrito de John Ryland, do ano 125 depois de Cristo, ou seja, quase 35 anos depois que João escreve o último livro. Esse manuscrito existe, está num museu na Inglaterra, e algumas versões bíblicas tomam como base os manuscritos mais antigos, porém em menor quantidade, certo? Mais antigo, menor quantidade. Mais antigo, menor quantidade. Entenderam? Amém? Agora, a outra tradição das traduções pegam os textos mais recentes, ou seja, textos do ano 600, 800, 1000 depois de Cristo, mas são textos do período bizantino que tem muito maior quantidade de textos. Então, mais recente, maior quantidade, certo? Os mais antigos, o quê? Menor quantidade. Então, o pessoal da versão do Rei Tiago, o pessoal da Fiel, essa turma mais conservadora, gosta dessa versão mais recente, com maior quantidade, que historicamente sempre foi mais sujeita a acréscimos ou não, certo? Então, algumas versões, inclusive a Nova Versão Internacional, prefere as versões mais antigas com menor quantidade. Por isso alguns textos são suprimidos de um lado e do outro por conta dessa linha mais antiga. O que é que nós temos que fazer como povo de Deus? Nós não idolatramos a Bíblia, não idolatramos nenhuma versão, nós não brigamos por ela, é o Espírito Santo que preserva a sua palavra, usando esta tradição e esta tradição. Então, coloque 2, 3 Bíblias na sua frente, leia todas as versões disponíveis, tá certo? E não entra nessa discussão, porque nenhuma delas nega quem Jesus Cristo é, o que Ele veio fazer neste mundo, a sua salvação e promessa de vida eterna. E quem se mete nessa discussão, ou é porque quer uma bandeirinha para aparecer, ou quer dar uma de o homem de uma causa só. Esta igreja, por conhecimento, e se quiserem, pode me consultar a qualquer momento, eu tenho o maior prazer de indicar os livros e etc. Esta igreja não entra nesta guerra, nenhum grupo pequeno, nenhum... De vez em quando circula um e-mail desse aí, eu fico apavorado de ver como é que as pessoas têm coragem de fazer um negócio desse. Não façam. Aquilo que traz divisão no corpo de Cristo não presta, porque uma versão é boa, a outra versão é boa também. E o que importa é que a gente busque o Espírito Santo de Deus e ser atento às doutrinas básicas da palavra, que nenhuma Bíblia nega, nem a católica. Porque a católica acrescenta os livros apócrifos, mas esses aí não são aceitos nem pelas Bíblias mais recentes católicas. Mas no que diz respeito ao Novo Testamento, uma Bíblia católica é igual à Bíblia evangélica. Não tem diferença. Eu já fiz parte da nova tradução, da tradução ecumênica brasileira, que os católicos produziram uma parte, me chamaram para fazer uma revisão no texto, eu fiz parte. A Bíblia é exatamente fiel como o Novo Testamento que nós temos em mãos. Certo? Então, vamos centrar naquilo que é mais importante. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amém? Entenderam aí? Pronto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Duas metáforas, lembra que eu falei na semana passada? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Duas metáforas, o ladrão e a mulher que está para dar à luz. É inesperada a volta de Cristo e inadiável. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A tríade paulina, fé, amor e esperança. Os que estão nas trevas vão ser pegos de surpresa. Quem está na luz, não se preocupe, porque nós estamos alertas e o Senhor garante a nossa redenção. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Agora vamos entrar no coração do texto que nós vamos tratar hoje à noite. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem ou lideram no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Queridos, presta atenção, a partir daqui Paulo está dizendo como a igreja deve se relacionar no corpo maior, grupo pequeno, menor. Como é a dinâmica do culto e da reunião, no grande e no pequeno ajuntamento. Nós sabemos isso pelos verbos que vêm por aí. Por exemplo, acateis, plural. Os que presidem vos admoestam, que os tenhais, plural. Vivei em paz. Exortamos também, irmãos, que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, de dentro e de fora, não é? Regozijai-vos, quando? Sempre. Essa igreja é uma igreja alegre. Orai sem cessar. Dai graças de vez em quando? Não, em tudo. Não é só quando a coisa dá certo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, referência aqui à própria profecia, e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, disse Paulo. Saudai todos os irmãos com beijo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, e por esse povo que se reúne mais um domingo aqui na Tua presença. Corações abertos, mentes abertas. Senhor, que cada coração aqui seja um solo fértil, que a Tua palavra encontre, Senhor, o adubo da vontade de Te servir e de Te seguir, para que a Tua palavra frutifique, Senhor. Se for da Tua vontade, traz restauração, transformação, mudança de atitude, salvação a este lugar, aos que estão ali na tendinha, aos que estão na internet, aos que ouvirão essa mensagem no futuro. Traz edificação, Senhor. Para a glória do Teu nome nós Te pedimos,
e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. No seu boletim tem o esboço, você pode acompanhar por aí. A segunda vinda de Jesus não só alimenta a esperança da redenção e da redenção de todas as coisas, não só nos dá a esperança do encontro triunfal com Jesus, como também nos desafia a estarmos preparados para esse momento, com um proceder santo, exemplar, tanto como indivíduos, como comunidade, como corpo. Esse proceder comunitário recebe instruções do apóstolo Paulo no final desse capítulo 5. Ele nos exorta à mutualidade, ao cuidado uns para com os outros, e ele nos exorta também à submissão. Isso eu chamo de marcas de uma comunidade que espera o retorno do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda exige que a gente tenha aqui relações de mutualidade e submissão. Olha o destaque para os verbos no plural. A relação entre líderes e liderados. A ênfase na mutualidade nos leva a relações entre discípulos, no âmbito das reuniões menores e nas relações do cotidiano. Vamos voltar um pouquinho no primeiro ponto. Uma das marcas é a edificação mútua. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 10, Paulo diz: Cristo morreu por nós. Para quê? Para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Estamos unidos em Cristo. Aliás, preste atenção, Paulo encerra o verso 10 dizendo que todos nós estamos unidos em Cristo, como consequência da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua estada à direita do Pai, da sua glorificação e do seu retorno. O que ele quer dizer com isso? Como diz lá em Efésios 2, tudo que Cristo conquistou é nosso, por herança e por graça. Se Cristo venceu a morte, se Cristo venceu o pecado, se Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário, nós vencemos com Ele, porque cremos nele, porque estamos nele, porque fomos adotados na sua família. Toda a herança que pertence a Jesus também nos pertence. Por isso Paulo usa categorias impressionantes quando ele diz assim: nós já ressuscitamos com Cristo, nós já estamos glorificados com Ele e assentados à direita do Pai em majestade. O que ele está dizendo? É que o que Cristo fez na cruz do Calvário lá no passado foi suficiente, uma transação espiritual que decretou a minha vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o diabo, a sua vitória sobre o pecado, a ressurreição que um dia acontecerá, onde todos os crentes ressuscitarão dentre os mortos, os que estiverem vivos serão transformados. A nossa união com Cristo indica que se Ele está à direita do Pai em majestade, tendo um nome acima de todo nome, indica que nós temos vitória sobre o inimigo, Deus desse século, porque nós estamos unidos com o Filho Jesus, que está à direita do Pai. Você invoca o nome de Cristo, nome acima de todo nome, os principados e potestades fogem da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu grupo, do teu trabalho, do teu carro, o que quer que você tenha, dedique ao Senhor. Mas pense nisso, não é um mero pronunciar de frases de efeito, não. Você tem que ter consciência do porquê você diz o que diz. Quais são as prerrogativas que lhe deixam de verdade ter autoridade? Ou você vai tentar brigar com o inimigo na força do psicológico e o diabo vai dar uma surra em você, como fez com aqueles filhos de Seva lá no livro de Atos, capítulo 19.
Quando você for vencer o inimigo de Deus, lembre-se, você vai vencer porque o seu nome está no livro da vida e você está assentado com Cristo à direita do Pai. Ele está lá, mas Ele levou o seu nome, Ele levou a sua vida, Ele levou a sua família, Ele levou o seu trabalho, Ele levou a sua caminhada. Então quando você enfrentar o inimigo aqui na terra, enquanto ele não vem, você diga para ele assim: é em nome de Jesus que está à direita do Pai em majestade que eu digo: sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai do meu caminho. Não é na minha autoridade, mas é na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Não faça diferente, porque a nossa fé é absolutamente racional também, no sentido de que ela está baseada em fatos lógicos, concretos na história. Nós não adoramos um fantasma, nós não adoramos um Peter Pan da vida, nós não adoramos um Noel que não existe, não é um placebo espiritual, é concreto. Você pode dizer hoje: o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário venceu o pecado, o diabo e o mundo. Então pense nisso. O que eu não podia fazer no passado, agora eu posso fazer em Cristo Jesus. Então tudo o que Cristo fez, crendo nele, nos uniu a estes atos, dando a cada um de nós essa mesma prerrogativa. É o que Paulo diz aqui: ele morreu por nós para quê? Estejamos acordados ou não, vivamos unidos a ele. Cadê o nosso gráfico? Já foi aí? Aquele gráfico, isso, sumiu o homem ali atrás, mas está ali, ó. Eu quero exemplificar na relação que eu tenho com a minha esposa. Nós só nos encontramos em Cristo. Não existe caminho que me una a alguém de verdade se não for em Cristo Jesus. À medida que ela caminha para Jesus e eu caminho para Jesus, nós nos encontramos em Cristo. Como irmãos é a mesma coisa. Se Jesus não reinasse nesta congregação, nós teríamos aqui um verdadeiro ringue de vale tudo, porque nossas personalidades jamais se combinariam para estarmos aqui nesse mesmo lugar, cantando para o mesmo Senhor, declarando a mesma fé, vivendo em comunidade. Mas sabe o que é que nos une? Jesus, é Cristo. Não é a nossa roupa, não é a nossa preferência, não é o tipo de cântico que nós temos, não é a amizade que nós temos uns pelos outros, muito pelo contrário. O que nos une e nos faz suportar uns aos outros e viver em comunhão é o fato de que nós estamos unidos em Cristo Jesus. Jesus é a liga, a paz de Jesus é a nossa liga. Irmãos, nossas preferências para o convívio com pessoas no mesmo grupo não deveria começar por afinidade. Você jamais deveria ter um grupo pequeno de amigos por afinidade. Quando as pessoas dizem assim: nós não podemos multiplicar porque nós estamos há muito tempo juntos, significa que eles formaram um laço de amizade. E se esqueceram de que aquilo que nos une é o Senhor Jesus. E Jesus nos manda multiplicar, fazer discípulos, encarar pessoas que são contrárias às vezes às nossas próprias preferências. Por isso Ele nos manda amar, perdoar, resgatar, exortar. Pense nisso. Em nome de Jesus, líderes de grupos pequenos, discípulos que fazem parte de grupos pequenos, não admitam que a amizade, o churrasquinho, o futebol, a festinha, a mesma linguagem, o mesmo tipo de trabalho, seja o polo que nos une. O que nos une é porque nós confessamos a mesma fé. Pode ser o catador de lixo junto com o juiz, não importa. No corpo de Cristo nós somos todos um, nivelados, estamos todos assentados à direita do Pai em majestade, e é Ele que nos une. É Ele que nos une. Amém? Somos responsáveis uns pelos outros. Verso 11. Aí ele diz: por isso,
Porque todos estamos unidos em Cristo, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Conscientes do iminente e inadiável retorno de Jesus, nós temos que nos tornar cuidadores e instrumentos de Deus na vida uns dos outros. Ontem nós tivemos aqui o sábado da liderança, eu tive a oportunidade de abrir em Isaías 61 para dizer que o Espírito do Senhor ungiu o Messias para proclamar libertação, para pregar as boas novas, para libertar os algemados, os cativos, trazer consolo a quem está sem consolo e em prantos. Mas Jesus amado esteve aqui nesse mundo apenas por 3 anos. E se dependesse da estada de Cristo aqui na terra, talvez o cristianismo não teria avançado. Mas ele esteve aqui e disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o mesmo Espírito que o capacitou a pregar, a ensinar, a amar, a perdoar, a curar, a evangelizar, é o mesmo Espírito que ele derramou sobre cada um de nós no momento da conversão e nos fez corpo vivo de Jesus na terra. Por isso ele está dizendo, para preservar a unidade, para preservar a santidade do corpo, para preservar a saúde desse corpo que me representa aqui na terra, Jesus está dizendo, você tem responsabilidade para com o seu irmão que está aí do seu lado. Exorte, edifiquem-se. A palavra exortar significa chamar atenção para os eventuais desvios. Se você percebe que o seu irmão está desviando, traga ele de volta. É como você empreitar uma caminhada e perceber que tem um pé que está indo para outro lado. Isso não existe. É como perceber que alguma parte do teu corpo não está funcionando. Hoje eu me deitei do lado e de repente a minha mão ficou imóvel, eu não conseguia movimento. Eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? Aí puxa e vai, ela não, demorou para voltar. Eu quero todo o meu corpo sintonizado com o meu cérebro. Eu quero todo o meu corpo irrigado por aquilo que o coração faz ao bombear sangue. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Você é responsável pelo seu irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, na sua frente. Nós não devemos fazer isso por preferência, mas porque nós representamos o corpo vivo de Cristo na terra. Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque perseguir o corpo de Cristo é perseguir o próprio Jesus. Perseguir o povo de Deus é perseguir o próprio Senhor. Dar uma água a um desses pequeninos é como dar água ao próprio Senhor Jesus, porque nós somos seu corpo. Então, amados, nós somos responsáveis uns pelos outros. Paulo está dizendo, exortem, chame a atenção dos eventuais desvios de conduta no meio do corpo de Cristo. Edifiquem, promovam crescimento no outro. Não derrube, não decepcione, não induza ao tropeço, não defraude. Não faça com que o teu irmão peque com a sua atitude. Não desestimule o outro, porque você está desestimulando o seu próprio corpo. Ninguém vai para uma academia para fazer exercício só com o lado direito. Ele tem que exercitar os dois lados, equilibradamente. Um bom personal trainer vai dizer para você, olha, as duas pernas, os dois braços. Quando você vir um irmão caindo, desviado, quando você vê um irmão que precisa de ajuda, lembra, ele é parte do teu corpo, ele é parte da tua família, ele é parte da tua comunidade. Por isso, traga edificação e não queda. Uns dias atrás tivemos que lidar com o caso de um irmão escandalizado com outros que saíram para beber. O irmão, tendo problema de bebida, se escandalizou com o grupo que saiu para um happy hour em torno da bebida. Óbvio que a palavra de Deus diz que todas as coisas me são lícitas. O problema da bebida não é a bebida em si, mas é a embriaguez e o vício e a razão pela qual o indivíduo bebe. A melhor opção seria ser um abstêmio. Mas a palavra de Deus me dá a liberdade de não ser um abstêmio.
Porém, a bebedice, porém, o vício é tão violento que os que se embebedam, os que vivem, os que se embriagam, nem no reino de Deus entram. Então, meu amado, é o seguinte: se você tem liberdade, você deve abrir mão da sua liberdade quando de verdade o irmão que faz parte do seu grupo se escandaliza com esse fato. Por amor, abra mão da liberdade. Ele não tem o direito de dizer que o que você faz é pecado. Mas se ele for desestimulado na sua fé por conta da sua atitude, até que ele cresça, você deve abrir mão, ou o Senhor vai requerer de você. Romanos capítulo 14. Abra mão. Ninguém está dizendo aqui que você não pode, não pode, não deve, não pode, não pode, não deve. Esse tipo de comportamento é para quem cria crianças, crentes imaturos. Nós não fazemos isso aqui na IBC. Nós não medimos a roupa, o tamanho da roupa, o tamanho do cabelo, o tamanho disso, para onde vai ou deixa de ir. Ninguém anda fiscalizando ninguém aqui. O Espírito Santo de Deus, sim, ele faz isso. Mas nós queremos que as pessoas tenham, além da liberdade, tenham uma consciência de que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas trazem edificação. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo fala sobre isso. Então, traga edificação e não tropeço para o seu irmão. É o que Paulo está dizendo, em função da volta de Cristo, o seu comportamento deve ser levantar o teu irmão. Outra coisa, ninguém aqui nessa comunidade, eu não aceito esse argumento paranoico, de que você deve deixar de fazer isso ou aquilo, porque os descrentes lá fora, cuidado com o testemunho não sei de quem, fulano deixou de aceitar Jesus porque viu um crente jogando bola, fulano deixou de aceitar Cristo porque viu um crente no estádio, fulano deixou de aceitar Cristo porque viu um crente sentado em algum canto dessa cidade aqui. Isso é ridículo. O descrente, quando ele não quer Jesus, ele arruma qualquer argumento, e isso não deve paralisar o crente por causa disso. Mas quando você concretamente sabe que alguém está do teu lado, que tem um irmão amado, talvez um vizinho que você está evangelizando, e não é conveniente para aquele indivíduo ouvir de você, ouvir você fazendo alguma coisa que seja contrária ao seu pensamento, é aquilo que Paulo disse. Botou a galinha da macumba para comer, se ele não disser nada, dá graça e coma. Eu já fiz isso. Mas era quando eu era jovem, eu chutava aqueles trabalhos de encruzilhada. Fumava o cachimbo, tomava cachaça e comia o frango. Menino, pense no menino. Mas Paulo está dizendo, olha, se ninguém disser nada, coma, porque a galinha é de Jesus. Não é do candomblé. O carneiro é de Jesus, coma. Mas se o camarada chegar lá e dizer, ei irmãozinho, nós vamos fazer uma galinha aí que foi dedicada para um babalorixá. Você diz, opa, estou fora. Porque eu não vou fazer parte dessa comida aí. Você mencionou, você citou, estou fora. É nesse sentido que Paulo está dizendo, eu tenho liberdade de comer, mas eu abro mão por conta do outro. Se ele mencionou, a intenção não é boa, você abre mão e diz, estou fora. Estou fora. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Então, meu irmão, tem um amado irmão que tem o vício da cachaça e da bebida, quase acaba com a vida dele, o bicho quase tem cirrose. Você leva ele para o seu grupo pequeno, e depois do grupo pequeno você vai tomar cerveja na esquina, e levar o irmão. Se você não sabe de nada, tudo bem, mas é possível que você saiba, e não faça isso não faça não. Vá tomar água mineral. Eu nem vou dizer leite, porque eu não bebo leite. Tome leite. Mas não leva o indivíduo para esse lugar não, tá certo? É o que Paulo está dizendo, edifica, não derruba. Verso 14, exortamos vocês irmãos a que advirtam os ociosos.
Confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado que ninguém retribua mal com mal. O que ele está dizendo aí? Primeiro, advirta os ociosos. Sabe que palavra é essa? É aqueles que perdem o passo. Eu passei alguns anos no exército e tive a oportunidade de comandar ou pelo menos dar ordem unida para uma companhia. E eu dizia para o povo lá, porque eu era peixe do coronel lá, jogava bola no time dele, imagina. Aí eu dizia, coronel, se a gente tiver a tropa preparada na quinta-feira, marchando para valer, coturno brilhando, farda de primeira, e eu levar os caras para marcharem lá ao redor do lugar onde o senhor fica, o senhor dá uma dispensada da gente na sexta? Eu dizia, coronel, se o senhor dispensar a gente antes do almoço, o senhor vai ainda economizar a ração do dia. Aí ele disse, não, tudo bem, bote esse povo para marchar. Só que tinha um indivíduo lá chamado Amaral. Não sei nem se você está me vendo aí, viu, Amaral? Se você estiver vivo. Amaral não tomava banho, talvez agora já tome. Amaral era cleptomaníaco, roubava o coturno e a pistola do tenente. E Amaral nunca acertava o passo. A tropa toda lá, ó, pá, 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 e o Amaral parecia que estava chachando. Acho que ele era nordestino. Ô Amaral, quando a gente saía da companhia em direção ao lugar onde o coronel estava, meu amigo, eu olhava para a tropa e o povo, opa, lá o Amaral, todo mundo fazendo certo e o Amaral estragando tudo. Se o coronel visse isso da sacada, ele mandava voltar e mandava era prender a gente, pernoite, detenção, o final de semana todo por causa do Amaral. Tem uns que diziam assim, pastor, vamos dar uma surra no Amaral para ele nem entrar em forma. Disse, não, a gente tinha até um negócio de brincar de ringue, quando 2 soldados brigavam, a gente dava uma luva de boxe para cada um par de luvas, e a gente resolvia lá atrás. Mas eu não podia fazer isso com o Amaral. Aí eu dizia, não, cara, nós temos que entender o seguinte, ou a gente ensina o Amaral, ou o Amaral se enquadra, ou nós estamos todos perdidos. Aí a turma inventava cada uma, dizia, não, bota um cabo de vassoura no pé dele, para ver se ele levanta junto com a gente. Não dá certo, pinta de verde, não dá certo. Nós tivemos que voltar, recuar várias vezes, até que o Amaral conseguia se enquadrar e marchar mais ou menos. A farda suja do Amaral nós tínhamos que lavar. Um dia nós levamos o Amaral para dentro do banheiro, mais ou menos 50 soldados deram um banho no Amaral com vassoura de piaçava. Porque quando ia passar revista na tropa, tinha um odor que ninguém suportava. Irmãos, todo mundo teve que recuar para trazer o Amaral para perto. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Advirta, traga para perto, traga junto os que perdem o passo, os preguiçosos, os que não querem pegar no pesado, os que imaginam que vida cristã é só para viver lá na glória. Tenham paciência no cuidado e no trato uns com os outros. Amém? Como Deus é paciente comigo. Vamos confortar os desanimados, os que desfalecem pela perda dos irmãos, pela dureza das provações. Nem todo mundo tem essa personalidade de gigante, que vai adiante, que tem força, que ora, que vai, que desbrava. Tem aqueles irmãos que já vêm com um defeito de fabricação. Já vem mais lento, mais lerdo, mais machucado, mais doente. Traga. Ele vem numa cadeira de rodas, traga. Vamos trazer, confortar os desanimados. Vamos ajudar os fracos, os que não têm convicção, os que sucumbem pelo vício da noite, os que faltam conhecimento da pessoa e da palavra de Cristo. Nós devemos ser firmes, mas temos que ser misericordiosos e amorosos. A igreja não é um lugar onde a gente fica destacando os não. É um lugar onde a gente abraça as pessoas como elas estão e permite que elas mudem
no decorrer do tempo, porque todos nós estamos no processo de restauração. Por isso que Paulo está dizendo, sede paciente também com todos. Não podemos desistir de ninguém, amém? Todos estão sobre a guarda de Cristo. Ninguém vai ser deixado para trás. Por favor, não deixem, não permitam. Às vezes a nossa omissão é um pecado maior do que o pecado que o irmão está cometendo. Eu tenho conversado com alguns pais, e às vezes me dá tristeza de ver aquele pai que criou a criança, o menino, a menina, no evangelho, com a Bíblia, dando sermão, ensinando, mandando por geração, levou para a igreja, com 16 para 17 anos, a criança resolve fazer outra coisa completamente diferente, cai no mundo, cai na vida, e os pais ficam apavorados, dizendo, o que eu fiz, o que eu fiz? Alguns até filhos de pastores, que às vezes dizem, pastor, mas o que eu faço? O senhor me ajuda, eu preciso dar um jeito de restaurar minha filha, meu filho. Eu fico pensando o seguinte, eu acho que ele está precisando de restauração, é você, papai e mamãe. Porque agora que você tem a oportunidade de amar o seu filho como ninguém, como nunca, você não está sabendo amar, você só soube amar o seu filho enquanto ele foi bonzinho, só soube amar o seu filho enquanto ele respondeu como você queria, só soube amar o seu filho enquanto ele não deu trabalho para você. No momento que ele resolve dar um outro caminho, um outro rumo para a sua vida, você se decepciona porque você não fez o que era certo, ou porque a sua reputação está em jogo. Foi isso que Deus fez comigo, quando eu me desviei, quando eu fui inimigo, Ele veio me buscar. Ele me criou para a glória dEle, eu andei longe dEle, mas Ele foi me buscar pacientemente, me amou quando eu era ainda pecador e inimigo. Por isso, amado, aprenda a amar aqueles até que se desviam. Não se assuste. Quando eu vejo um crente assustado com o comportamento errado de alguém, eu chego à conclusão que ele não entende o que é graça, porque ele se acha tão inviolável, tão impecável, tão glorificado, que não tem espaço para ele olhar para o outro e ver, eu faria o mesmo se a graça de Jesus não tivesse me sustentado. Já contei para vocês quantas vezes entrei naquela CPPL 2, olhando para aqueles rapazes lá, que agora já são um grupo até maior. Eu digo, preso sou eu. Eu entendo você, eu entendo a sua luta. Porque eu faria o mesmo se Jesus não tivesse me alcançado e me sustentado até hoje. Sejam pacientes com todos, não desistam. Tende misericórdia, não retribua o mal com o mal. Seja bom para com os de dentro e para com os de fora. Acolha, abençoe, faça o bem aos que estão entre nós e aos que queremos atrair para Cristo que nos uniu e nos livra da ira vindoura. Esses são princípios de convivência, irmãos, para que em nome de Cristo aprendamos a conviver com o diferente, com todo tipo de pessoa que o Senhor colocar no nosso caminho, dentro e fora do grupo. Exorte, conforte, ajude, tenha paciência, tenha misericórdia e tenha bondade. Seja bom. Os versículos 12 e 13, Paulo fala de submissão mútua. Agora eu lhe peço, irmãos, que vocês tenham consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho, que vos lideram, que presidem. Tenha-os em máxima estima, com amor, por causa do trabalho deles. A igreja de Jesus, contrária ao relativismo, à anarquia, ao desrespeito que reina nesse mundo, esta igreja vive sob a autoridade divina e se organiza de forma a respeitar a hierarquia funcional. Deus constituiu pastores, presbíteros, bispos, diáconos, líderes, coordenadores, supervisores, orientadores, líderes de grupos pequenos, aprendizes de líderes. Deus os constituiu para que eles sejam respeitados, amados, que vocês os tenham em máxima consideração. Cabe aqui uma palavra, amados. Esta igreja tem tratado a sua liderança como nenhuma igreja que eu conheço aqui fora desse âmbito. É a graça de Deus que ao longo de quase 30 anos de ministério, essa igreja tem cuidado com respeito do seu pastor. Não concorda com tudo, nem precisa, mas respeita.
trata com dignidade. Por causa da obra que a gente exerce, a gente faz com alegria, vem pregar com alegria, vai ensinar com alegria, vai orar em favor com alegria, a despeito das lutas e das dificuldades. Paulo pede que tais líderes sejam tratados em máxima consideração. Autoestima é respeito, é honra aos líderes espirituais. Amor que visa o bem do outro. Não promova churrasco de líder. Não promova fofoca de liderança. Toda vez que você aponta para a liderança, o Senhor intervém, interfere, qualquer que seja o nível. Trate com respeito. Os anjos não ousam desrespeitar a autoridade angelical. Paulo não ousou afrontar a autoridade sacerdotal. Mesmo quando a liderança erra na sua casa, filho, em relação ao seu pai. Respeite. Respeite. Qualquer que seja a autoridade constituída. Tenham paz com todos. A despeito da hierarquia funcional dos líderes, cada discípulo deve ser submisso ao grupo, ao indivíduo que o discipula. E aqui preste atenção, todo crente deveria ter um mentor, um amigo, um discipulador. Todo crente deve discipular alguém, ganhar alguém para Cristo, fazer discípulo, trazer para dentro do corpo. E a sua influência sobre o discípulo tem 3 níveis. Primeiro você dá uma opinião para ele. Depois você pode dar um conselho. Em terceiro lugar, você pode dar um mandamento, que não é seu, é bíblico. Eu conheço igrejas, até alguns que se chamam não igreja, que estabelece uma relação de discipulado entre as pessoas, que é uma relação de dependência total. Você não compra um liquidificador, sem que o seu discipulador diga se pode ou não. Isso é ridículo. Tudo que você faz tem que reportar ao discipulador como se ele fosse o seu dono, mesmo ele não entendendo da matéria que você expõe. Isso é ridículo. Nós não queremos independência, porque quem acha que pode estar independente do corpo de Cristo, esse aí está debaixo da peia do inimigo. Porque nós todos fazemos parte de um corpo, debaixo desse corpo nós temos a proteção e o cuidado divino. Não queremos independência, não queremos dependência, mas queremos acima de tudo interdependência. Então, se alguém lhe dá uma opinião, você ouve como opinião, tudo bem. Se alguém lhe dá um conselho, é um outro estágio, você diz obrigado pelo conselho, com base em princípios da palavra de Deus. Mas se o irmão está adulterando, você vai lá e diz, a Bíblia diz, não adulterarás, deixou de ser opinião, deixou de ser conselho, agora é mandamento bíblico, não é seu, é da Bíblia. Se o irmão está adulterando e ele não volta atrás porque está transgredindo um mandamento bíblico, você deve levar um outro, depois se ele não ouvir, leva para o grupo, se não ouvir o grupo, nós vamos trazer a igreja, e a palavra de Deus diz que a igreja deve considerar a sua disciplina. Então uma coisa é ouvir a opinião de alguém, outra coisa é ouvir o conselho de alguém, outra coisa é ouvir um mandamento bíblico dado por alguém quando você está transgredindo a palavra de Deus. E agora, irmãos, as expressões bíblicas da reunião, presta atenção, olha que momento gostoso. Eu me deleitei nesse texto aqui. Esse texto fala de como nós devemos, o que é que nós temos que fazer quando nos reunimos, quais são os elementos. O que é que tem que ter? Ah, tem churrasco, tem videogame, tem... Não. Aqui ele está falando de outros elementos que não pode faltar. O que nunca poderá faltar numa reunião entre o povo de Deus. 2 ou 3 reunidos. Grande congregação, palavra de Deus pregada, cânticos espirituais, alegria no espírito, gratidão, oração, louvor. E lá no grupo pequeno, como é a sua reunião? Hein? Jovens, adolescentes, como é? O que é que rola? As crianças, o que é que rola? Vamos falar sobre a Barbie?
Não, não, não. Depois você fala sobre a Barbie. Porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor está ali para uma operação espiritual. A presença de Deus está ali para ser magnificada, glorificada, reconhecida. Ali vai haver uma cura, uma transação poderosa. Ali é como levar um indivíduo para o hospital. Dentro do hospital é difícil comer. Eu não entendo como é que gente vai na lanchonete do hospital. É difícil. O cara está doente, o outro está morrendo, você ainda vai comer o quê? É lugar de dor, é lugar de choro, é lugar de restauração, é a UTI. É um lugar que nós nos reunimos para medicar, para ajudar, para recuperar. Então Paulo vai dar as dicas aqui. O que é que nunca poderá faltar numa reunião? Primeiro, a alegria do Espírito Santo, mesmo nas lutas e dificuldades e nas adversidades. Alegrem-se, quando? Sempre no Senhor. No Senhor. Não é no Ceará, nem no Fortaleza. Não é no Fortal, nem no show, nem na brincadeira, nem no lazer. Não, ele não está dizendo isso aí não. Ele está dizendo regozijai-vos sempre. Por quê? Se você vai se regozijar só quando o seu time ganha, meu amigo, tem time aí que está ruim. Não vai ter regozijo tão cedo. Não é não? É peia para todo lado. Eu vou me regozijar quando minha mulher me tratar bem e fizer tudo que eu quero. Aí você está roubado. Quando meu marido me reconhece. Na série sobre família nós vamos falar sobre isso. Vou me regozijar quando eu tiver dinheiro no bolso. Sobrando, piorou. Quando meu patrão me reconhecer. Quando o governo resolver. Esse regozijo é momentâneo. Mas o regozijo no Senhor é perene, é constante. Tem como base aquilo que Cristo fez na história, fé. Tem como base o amor de Deus derramado no meu coração. Eu posso amar o outro independente do que ele é, do que ele faz. É esperança na volta de Cristo. Isso não passa, isso não para. Por isso ele diz, regozijai-vos sempre. Em quem? No Senhor. Toda reunião deve ser uma reunião de alegria. Deve ser uma reunião de regozijo na presença de Deus. Outra coisa que não pode faltar, oração. Oração contínua. Como prazer de falar com Deus e como forma de mover a sua mão em favor de algo ou alguém. Paulo e outros líderes. Por isso a Bíblia diz aqui, orem continuamente. O que ele está dizendo? Toda vez que vocês se reunirem, orem uns pelos outros. Orem com gratidão, não é só pedindo. Orem agradecendo, levante as mãos. Ergam mãos santas, 1 Timóteo capítulo 2. Intercedam pelos governantes, pelo seu país, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo político. Ore pelo teu patrão, ore pelo teu professor, ore pelo teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos. Orem sem cessar. Eu tenho desafiado o Orlando na rede de jovens, Daniel de Matos também na rede de adolescentes. Vamos levar esses adolescentes e esses jovens para os joelhos em oração. Não tem encontro melhor. Toda vez que os adolescentes e os jovens oraram na história, o Senhor fez um movimento de avivamento em nações. Esta igreja experimentou isso em 1986 para 87, quando um grupo de meninos, de jovenzinhos se reuniram para orar. Deus fez uma tremenda mudança na vida desta igreja. Cadê os jovens? Com os joelhos marcados pela oração. Orem sempre e sem cessar em suas reuniões. Amém? Não estou falando da oração individual, não. Estou falando da reunião do povo de Deus. Segundo lugar, deem graças em todas. Terceiro lugar, deem graças em todas as circunstâncias, verso 18. Pois essa é a vontade de Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Graças. Eu fui numa reunião na Argentina e o argentino falando aquela língua gostosa, bonita, né?
Graças, Senhor, graças. Lembra do pastor Raul Cavalheiro aqui, na nossa igreja? O que eles mais falavam era a palavra graças, graças Senhor, graças Senhor, graças Senhor. Tinha uma força tão grande que eu dizia, meu Deus, que coisa linda, que maravilha. Graças Senhor, graças Senhor. Agradeçam, agradeçam. E aí vem outra coisa que Paulo pede no verso 26. Saúdem todos os irmãos com o quê? Ósculo santo. Beijo santo. Eita. Olha, lá no Oriente Médio é fácil. Na Argentina, uma vez nós trouxemos aqui 9 argentinos, os mais beijoqueiros do planeta Terra. E o negócio é que o argentino, homem beija homem, muito. Tem algum argentino aqui? Argentina. Pode se manifestar que os brasileiros não vão brigar. Ninguém... Não é a seleção da Argentina, é algum argentino? Talvez na internet. Os homens se cumprimentam, se abraçam, dão um abraço carinhoso. Aqui alguns irmãos amados, às vezes, chegam perto, dão um abraço, um beijo gostoso, a gente sente a comunhão, o carinho. Paulo está dizendo... Hoje já não tem mais esse problema na nossa sociedade. Não tem nada a ver com homossexual, com gay, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a cordialidade, com o amor, com a expressão de carinho. Que tal a gente dar um abraço santo agora? Difícil? Não, beijar tua namorada aí do lado é fácil. Se for tua mulher também é fácil. Pronto, dá um abraço no irmão aí do lado. E faz assim, ó. Isso. Saúdem uns aos outros com ósculo santo. É mandamento divino. Glória a Deus. Ei, Reginaldo. Ai, o barulho santo. Beijo santo. Isso. Te abençoe. Amém. Valeu, violeiro. Deus te abençoe. Você que gosta de beijo, Argentino. Glória a Deus. Cara, puxa vida. Campeão. Pronto. Beijei até o microfone. Difícil, né? É mais fácil o splish splash do Roberto Carlos. Fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema, tudo escuro. Paulo está dizendo, saúdem uns aos outros, cumprimentem-se. Diante do Senhor, outra coisa que ele diz que não pode faltar, encarrego vocês de lerem essa epístola, verso 27, a todos os irmãos. Palavra de Deus tem que fazer parte da sua reunião. Quantas Bíblias nós temos aqui hoje à noite? Quantas Bíblias? Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Palavra de Deus. Na reunião do seu PG tem que ter Bíblia. Abre a palavra. Mas isso aí é o seguinte, é porque a palavra está guardada no meu coração. Então põe para fora. Não, porque orar a gente ora toda hora. Pois ore agora. Quando vem um irmão aqui dizendo, com um papelzinho, né? Pastor, eu queria que o senhor orasse aqui pelo irmão fulano. Como eu sei que eu vou esquecer, eu digo, pois diga logo o nome aí que eu vou orar agora. Não deixa para amanhã não. Não leva para casa esses pedidos de oração para colocar lá na cumbuca que não dá certo. Ore logo. Ore no meio da rua. Ora no trabalho. Onde você encostar, vê alguém triste, vem cá, vou orar por você agora. Eu gosto de fazer isso. Vamos orar, agora. O que nós não devemos fazer, agora o que nós podemos e devemos, que nunca pode faltar. Vamos recapitular. Primeiro, alegria. Segundo, oração. Terceiro, gratidão. Quarto, saudação. Quinto, palavra de Deus. Amém? Está tudo aí no texto. Agora, o que é que nós não devemos e não podemos fazer? Ponto 1, apagar
o Espírito. Presta atenção aí, amados. Não apaguem o Espírito. Top pneuma mes benute. Não apaguem o Espírito. Esse texto grego quer dizer, não é apagar as virtudes do Espírito. Gálatas 5:22. Não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Não é isso. Mas é a manifestação do Espírito no meio da reunião do grupo pequeno, da manifestação do corpo de Cristo. Não apaguem. O contexto aqui nos leva para a manifestação que vem logo em seguida. Por exemplo, quando a igreja se reúne, quando o grupo pequeno se reúne, cada irmão que fala traz uma palavra, um salmo, um testemunho. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, Paulo diz claramente, quando vocês se reunirem, ou quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. E aqui a Igreja Batista Central não tem medo de falar de dom de línguas, não. Por quê? Porque todo homem cheio do Espírito fala. Mas ele fala uma linguagem que se entende. E na reunião, ponto 1. Vamos começar assim. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. Ninguém deve proibir o falar em línguas. Ninguém. Mas se alguém fala em línguas, ele fala para edificação própria. Se for num grupo pequeno ou no meio da congregação, você deve falar, primeiro, um de cada vez. Segundo, deve haver intérprete. Se não interpretar, fica calado. Um de cada vez, não é essa mistureba que a gente ouve por aí, não. Isso não é bíblico. Isso não se enquadra no que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14. Isso é... Paulo diz, isso não traz edificação para o corpo, traz edificação para si mesmo. Outra coisa importante que você vai ver nesse contexto de Corinto, quanto no contexto do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Presta atenção aqui. Situação histórica. Quando Paulo escreve a igreja em Tessalônica, aquela igreja não tinha ainda o Novo Testamento. Ela só tinha o Velho Testamento. Por isso, quando os irmãos se reuniam, era preciso haver revelação divina que interpretava o Velho Testamento à luz de quem Jesus era e do que Jesus fez. Quando o Novo Testamento foi completado, a igreja não tem mais necessidade de nova revelação, porque tudo que é para ser revelado, já nos foi revelado através dos 66 livros da Bíblia. Então, naquela época, um tinha salmo, outro tinha revelação, porque a palavra não tinha sido completada ainda. Hoje, se alguém se levantar para dizer, Deus falou, se tem alguém que tem uma palavra aí que Deus falou, eu vou mandar você abrir em Apocalipse, pegar uma caneta e acrescentar aí no final. Só que tome cuidado, as pragas desse livro vai cair na sua cabeça se você acrescentar qualquer coisa. Eu prefiro dizer que, olha meu irmão, tá bom, mas calma aí. Então um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem interpretação. Porque a língua sem interpretação não edifica o corpo, só edifica o indivíduo. Se você está orando de madrugada, como eu acordei 3 horas da manhã hoje para interceder diante de Deus, se o Senhor tivesse me dado lá uma manifestação de línguas, amém, era para mim, para o Senhor e acabou. Não precisava nem interpretar. Mas você abrir a boca no meio do corpo de Cristo sem interpretação, não vale. Outra coisa, quem se auto-interpreta é suspeito. Porque se Deus lhe dá uma língua e logo em seguida Ele mesmo lhe dá a interpretação, a pergunta é, por que Ele não deu logo a interpretação? Estranho que Deus vai dar essa volta toda, não é não? Ei, meu amado, ore para que outro interprete. Eu me lembro anos atrás, entrando numa igreja da Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos, eu batistão, daqueles bem tradicional mesmo, fiquei sentado lá, eu e Heloísa, um irmão se levantou ali, falou em línguas. Aí o outro se levantou lá e interpretou.
E a palavra era até coerente, interessante, e examinando pela palavra de Deus, eu disse amém. O outro se levantou, falou em línguas. Outro se levantou, interpretou. Depois outro se levantou, falou em línguas. Outro se levantou, interpretou, calou. Um de cada vez, no máximo 3, e deve haver o quê? Intérprete. Quando aconteceu isso, a Heloísa pegou aqui em mim e disse assim, e agora, Batistão? Eu disse, agora fizeram o que a Bíblia diz aí, amém. Glória a Deus. Se tiver isso aí, manda ver. Mas se não tiver intérprete, nós vamos lhe repreender em nome de Jesus. E não conta conversa. No grupo pequeno é a mesma coisa. Se entrar alguém aqui contaminado pelo neopentecostalismo, que nunca leu o texto da palavra de Deus, que nunca soube se dominar, porque o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta, cala a boca. Aí Paulo diz assim, extinguir o espírito significa você abafar a manifestação dos irmãos, com decência e ordem no meio do corpo de Cristo, no meio do grupo pequeno. Significa que nós não temos no grupo pequeno um indivíduo falando o tempo todo, não. Deixa a edificação vir através do irmãozinho, até daquele que se converteu, amém? Deus fala através dos bebezinhos na fé. Vocês estão lembrados daquele irmão que entrou aqui com um carrinho, e subiu aqui no púlpito e falou das grandezas de Deus? E eu fiquei dizendo que coisa maravilhosa, e ele disse, essa briba que eu não sei o ler. Aí eu disse, meu Deus, como é que é isso? Que o cara nem lê a Bíblia, ele sabe. Mas ele falava das grandezas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Porque ele foi dado a oportunidade de compartilhar na casa de recuperação, talvez ali no Reciclando Vida, sei lá, onde o Senhor falou o coração dele. Então deu oportunidade para que dentro do corpo de Cristo o Espírito se manifeste através dos irmãos mais simples. É assim que o Senhor quer agir. Agora, não despreze as profecias. O que é isso aí? 3 tipos de profecias. Primeiro, a preditiva, em Atos capítulo 21. Ágabo pega o cinto, amarra aqui o seu pulso e diz, Paulo, não vai a Jerusalém, você vai ser amarrado. Sabe o que Paulo fez? Paulo disse, isso não é novidade, o Espírito já disse que eu vou sofrer mesmo. E foi. Hoje de manhã eu estava pregando, eu disse assim para um irmão, eu disse assim, já pensou se o irmão Gilberto disser assim, pastor, não vá aqui pela Rua do Cruzeiro que você vai furar o pneu. Eu disse, bom, eu posso decidir ir pela outra rua ou descer pela Rua do Cruzeiro. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Eu fui pela Rua do Cruzeiro, furou o pneu. Não, ele não disse nada, eu que disse. Profeta fui eu. Ele não falou nada. Eu só disse como exemplo, né? Vamos supor que o irmão Gilberto diga assim, pastor, não vá pela Rua do Cruzeiro que você vai furar o pneu. E na saída, o que aconteceu? Eu fui saindo aí, senti a direção pesada, disse, furou um pneu, nem precisou chegar na Rua do Cruzeiro, porque foi aqui mesmo. Aí os irmãos já passaram lá por mim e me ajudaram, e os irmãos disseram, pastor, você disse lá do negócio, né? Eu disse, isso mesmo. Existe uma profecia que ela é preditiva, tome cuidado com ela. Se a profecia preditiva vem para você e tem como base a palavra de Deus, examine todas as coisas e retém o que é bom. Não fique amedrontado com o que o profeta está dizendo, nem saia correndo atrás de profeta para querer saber como horóscopo o que vai acontecer amanhã, não. Há outro tipo de profecia, a profecia da Escritura. Segundo Pedro capítulo 1, nenhuma profecia da Escritura foi dada por particular interpretação. Significa que nós não temos mais acréscimo de profecia escrita. Está ali, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, amados, profecia preditiva é possível hoje? Sim. A profecia da Escritura é possível hoje? Não. Já está escrito. E em último lugar, é a profecia enquanto edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versos 3 e 4 diz assim, mas o que profetiza, fala a quem? Aos homens. Para quê? Para edificação, para
exortação e para o quê? Consolação. Se você abre a palavra de Deus e fala a um irmão, edificando, consolando e exortando, você está profetizando. Não tem nenhum segredo. Sabe quantos profetas tem aqui? Tantos quantos crentes nós temos aqui hoje à noite. Deus pode usar a sua boca, sua palavra, firmado na palavra de Deus, para trazer edificação, consolo, exortação para a vida de outra pessoa. É profecia. Você não precisa ir lá numa tenda, numa caverna, no meio do mato, no meio do sei da onde. Aquelas pessoas que dizem, então eu fui lá na casa de uma irmã, era bem velhinha, bem simplesinha, ela mora lá, não sei, num cantinho, não sei da onde. Como se o cara que morasse num condomínio não pudesse profetizar também. Nós temos esse negócio meio místico, né? Deus fala como Ele quer, quando Ele quer. Deus usa até a jumenta, meu irmão. E ela está na estrebaria, ou em algum canto aí, a jumenta. Deus usa quem Ele quer. Não extinga a manifestação do Espírito Santo. Não despreza as profecias, mas diz o texto, examine todas as coisas e retém aquilo que é bom, aleluia, e afasta de toda forma de mal. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Se quem diz a profecia não tem vida santa, não tem moral, sai fora, porque o diabo também profetiza. Porque os indivíduos vão para sessões e eles ouvem os demônios falando. Eu já frequentei vários lugares, eu sei como é que funciona. Você vai lá, tem uma mesa branca e o bicho se manifesta e diz coisas sobre o seu pai, sua mãe que já morreram, seu irmão, que você fica abismado de saber como é que isso está acontecendo. É o quê? É o inimigo de Deus atuando. Falando mentira, mostrando sinais, escravizando a pessoas que já morreram, que já estão na presença de Deus, e que não tem interferência nessa vida e nesse mundo, porque nós já temos tudo o que precisamos saber acerca da palavra. Quem está no céu, amém, louvado seja Deus. Afastem-se de toda forma de mal, use o discernimento de espírito, como os de Bereia. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias, o quê? As Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Estão vendo comigo os bereanos? Olha aí, ó. Eles receberam a mensagem com grande interesse. O que eles faziam? Examinavam o quê? Para quê? Para ver se tudo era assim mesmo. Você está me dizendo que é de Deus? Está escrito onde aí esse negócio? Você tem uma profecia de Deus? Ah, tá bom. Está escrito onde? É na palavra que eu me fio, que eu confio. Finalmente, amados, esperando só em Deus. Verso 23. O próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. No presente, Deus continua a nos santificar. No futuro, nos apresentará inculpáveis no dia da vinda de Cristo. Verso 24, guarde esse verso bonitinho, maravilhoso, poderoso, grandioso, que sela tudo que Deus disse até agora. Por que Deus vai fazer essas coisas? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Aquele que vos chamou é fiel. E Ele vai fazer tudo isso acontecer na sua vida. A volta de Cristo, a paz entre os irmãos, a evangelização profusiva, uma evangelização que de verdade vai alcançar várias pessoas para fazerem parte do corpo de Cristo. Todas essas promessas de Tessalônica, o Senhor prometeu, chamou, Ele fará. E Paulo conclui que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Amém. Não deixa faltar, irmãos, esses elementos na sua vida, no seu PG. Não deixa. Bíblia, oração, gratidão, louvor, celebração da ceia do Senhor. Todas as vezes que vocês se reunirem, seja de 15 em 15 dias, não deixem de celebrar a ceia do Senhor. Tem gente que diz assim, meu pastor, eu venho aqui já há vários anos nessa igreja e não vejo a celebração da ceia aqui no público. Sabe por quê? Porque nós estamos celebrando a ceia a cada dia, de cada semana, cada dia da semana, deve ter um grupo pequeno celebrando a ceia em qualquer lugar. Celebrem a ceia sempre. Comemorem a vinda, a volta, a morte de Cristo até que Ele venha. É isso que nós fazemos.
Obrigado, Senhor. Vamos orar. Pela Tua palavra, pelos ensinamentos preciosos. Pedimos que nesta noite o Senhor dê ao Teu corpo uma convicção grande, que nós nos reunimos não por interesse, por afinidade, por amizade, mas porque estamos unidos em Cristo Jesus. Que no nosso grupo, na nossa casa, o Senhor continue enviando aqueles que ainda vão Te conhecer como Senhor e Salvador. Dá-nos tolerância, bondade, misericórdia, responsabilidade para cuidarmos uns dos outros, Senhor. Pai, que nos nossos encontros jamais falte a Tua presença, o Teu poder, a Tua palavra, a oração. Que haja respeito, Senhor, para com os líderes, os discipuladores. Senhor, que esta igreja continue marchando firme, Senhor, com fé, amor e esperança, em direção à eternidade e conquistando os redutos que o diabo tomou no passado. Que esta igreja continue tomando todos os espaços dessa cidade, para santificar esses espaços para a glória do Teu nome. Senhor, que esta seja uma noite de grande alegria, que o Teu povo saia daqui, Senhor, regozijando, alegrando-se em Ti, e que o Deus fiel e poderoso, que nos chamou das trevas para a luz, conclua toda esta obra em nós, porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo. Senhor, enquanto nós estamos orando como filhos Teus, se houver alguém aqui nesta noite que publicamente, abertamente quer se manifestar dizendo: eu quero ser de Jesus, eu quero aceitar Cristo hoje à noite, quero fazer parte dessa comunidade, eu quero conhecer Jesus, a palavra, receber o Seu perdão, crer que Ele morreu por mim e que Ele é capaz de me dar vida eterna e esperança do porvir. Se tem alguém aqui hoje à noite, se manifesta levantando uma das suas mãos, dizendo: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém nesse lugar? Glória a Deus, 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 aleluia, aleluia, louvado seja Deus, amém. Alguém aí pela internet, ore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, entre em contato com a gente, diga: eu entreguei minha vida a Cristo. Se manifeste. Alguém lá na tendinha também, talvez em outros lugares onde esse culto está sendo transmitido, tome a sua decisão por Jesus. Amados, pastor Zé Edson disse que quando alguém se converte, há festa nos céus. Nós não temos chamado as pessoas aqui adiante, porque nós acreditamos que o corpo de Cristo vai acolher essas pessoas aí onde elas estão, amá-las, abraçá-las, conduzi-las, orarem com elas, e levar essas pessoas até ali, o espaço conexão, ou até o seu grupo pequeno, em nome de Jesus. Não deixe essas ovelhas de Cristo, que agora chegam no corpo de Cristo, desamparadas, que elas sintam o amor de Jesus aqui e agora, onde elas estão, para a glória de Deus, amém? Você lembra de quem se manifestou aí do seu lado? Lembra? Acolha, conduza, pega pela mão. Que Deus os abençoe. Uma boa semana. Domingo que vem, Dia dos Pais, vamos falar sobre o nosso Pai eterno. E aos desavisados aí, amados, na BR-116 agora tem um fotossensor de 60 km por hora, tá certo? Vá devagar, e lá tem um de 60. Não leve multa, porque é prejuízo grande, tá bom? Deus os abençoe. Vamos sair daqui louvando ao Senhor em nome de Jesus.